Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre como superar dores emocionais e físicas, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Para conhecermos um pouco mais esse universo, eu estou recebendo a terapeuta complementar e integrativa Lidiane Pavani. Nós vamos falar também, e eu creio que você já em algum momento da sua vida deve ter ouvido falar, né, sobre procrastinação. A gente vai saber o que é isso. E com muita alegria, né, nós estamos recebendo a Lidiane para esse bate-papo. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação, Profissionalismo, Criatividade e Parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Lidiane, agradeço muito de você ter aceito o meu convite para a gente falar sobre questões tão importantes, né? Quando a gente fala, hoje as pessoas estão muito na busca do bem-estar, né? Mas o bem-estar aliado ao mental e ao físico. Então é um prazer enorme te receber aqui, viu? Eu que agradeço, Milton, muito obrigada pelo convite. Que bom estar aqui podendo falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, que é algo que eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia passa ou já passou por isso, né? Eu acho assim, Lidiane, né, no mundo complexo que a gente vive hoje, ao mesmo tempo tão tecnológico, mas que envolve, eu não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que as pessoas, por exemplo, elas hoje têm dores maiores, por conta, mesmo com toda essa tecnologia, essa vida agitada e tal, mas as pessoas têm dores, por exemplo, que elas necessitam, por exemplo, de um acompanhamento, de um tratamento no sentido de elas superarem essas dores, essas dificuldades pessoais. Eu acho que nesse mundo agitado que a gente vive hoje, você deve se deparar com várias situações nesse sentido, né, Lidiane? Sim, muito, né? Demais. Eu também estudo metafísica, então, assim, pela metafísica, todas as dores são causadas pela dor emocional. Então, assim, primeiro ela vem para o cérebro. Uhum. Se você não conseguiu lidar com ela, o corpo da gente cansa e fala, gente, segura aí que agora você vai buscar um acompanhamento médico, alguma coisa. E o segredo não está nisso, Milton. O segredo está em cuidar da dor que veio no mental. Uhum. Então, a maioria das pessoas pode perceber, quem tem muita dor aqui nessa região, é que elas estão carregando um peso que não é delas. Elas querem levar tudo nas costas, carregar a dor de um, de outro, ser responsável por todas as coisas e ela não consegue dar conta disso. Então, a maioria das pessoas com essa dor aqui nessa região é sobre isso. Olha que interessante, né? É muito interessante, né? Então, assim, para cada pessoa, para cada dor, cada local, existe uma explicação. E isso é muito interessante, porque fica muito mais fácil para eu entender e cuidar de cada pessoa. Então, assim, cada um que chega com um tipo de dor, tá ali muito fácil para eu tratar, porque eu vou saber. A gente começa a investigar e chega realmente ao ponto da questão. De onde foi que surgiu essa dor? Quer dizer, na verdade, é feita uma avaliação. Obviamente que é como se fosse uma entrevista, né? Essa pessoa, quando ela chega até você, que você vai tentando identificar quais são as maiores dificuldades ou quais são os problemas, por exemplo, daquela pessoa, né? E às vezes é interessante até, Lidiane, que você para assim, pensa da seguinte forma, como você usou esse exemplo da dor, né? Sim. De você levar, por exemplo, muitas vezes situações ou pessoas, por exemplo, Com essa dor. à sua frente, né? Sim. E aí você ter, por exemplo, um reflexo disso daí, inclusive, do seu ponto de vista físico, né? Então é muito interessante porque as pessoas muitas vezes é curioso porque elas pensam assim, eu estou sentindo uma dor assim, assim, assim.
Aí vai no médico, faz vários exames. Nossa, mas não tem nada. Não. Mas eu sinto dor. Exato. Então, eu acho que é interessante isso aí, porque quem está acompanhando pensa assim. Ele fala assim, nossa, mas eu fui no médico, fiz exame disso, fiz exame daquilo, não deu problema algum, e eu continuo com o raio da dor. E aí muitas vezes se explica isso através da terapia complementar integrativa, não é? Exato, né? Teve uma senhora que chegou para mim, ela tem 60 e poucos anos, e ela falou, Lidiane, eu já passei por todos os médicos, todos alergologistas, e assim, eu já tomei todos os remédios possíveis, e nada cura essa minha alergia. E ela estava cheia, parecia picadas assim no corpo. A gente só conversou 3 sessões, eu fiz um acompanhamento com homeopatia e com floral, acabou. Então, assim, o quanto que as pessoas não têm a noção de que não é só sobre remédios, mas sobre tratar o emocional. E a homeopatia, o floral, a gente trabalha exatamente para isso, para tratar o lado emocional, o lado das emoções. Junto com isso tudo, vem a cura. Então, é sempre assim. Vamos lá, dar um exemplo muito simples. Eu não lembro do nome daquele que fez dos vilões, dos Vingadores, que passou a máquina inteira. Sim. Você já viu a entrevista dele? Sim. É maravilhosa, porque ele fala assim, eu não podia morrer, porque eu ia trazer um trauma para minha filha. Então, o que eu foquei? Em me curar, para eu melhorar, foi a mente dele. Porque, na verdade, já tinham dado assim, tipo, não tem mais o que a gente fazer. Porque foi muito feio o acidente que ele teve. Sim. E ele conseguiu somente, óbvio, com todo o acompanhamento médico, mas assim, o resultado que ele teve, ele não teria se ele não tivesse trabalhado a mente dele. Então, a nossa mente é algo que manda em tudo. Sim, com certeza. Né? Então, a maioria das nossas dores, elas começam na mente. Então, se a gente não cuidar da nossa mente, a gente não consegue ir além. Na verdade, por exemplo, quando você analisa sobre esse ponto, a mente é uma fonte de energia, né? Falando assim, a grosso modo, né? Uma fonte de energia que movimenta todo o nosso físico, né? A nossa estrutura emocional, e por aí vai. Exato. Né? Eu acho que é interessante, porque, por exemplo, eu abri o podcast falando sobre procrastinação. É uma palavra difícil, mas você vai entender o que representa. Mas antes disso, eu acho que seria importante a gente explicar para quem está nos acompanhando que as pessoas, às vezes, elas confundem, né? Ou elas não entendem, né? Você fala, psicólogo, assim, Isso. Terapeuta, X. Isso, entendeu? Então, o que eu acho que é interessante? As pessoas, às vezes, têm dúvidas, Lidiane, em relação ao o que é um terapeuta complementar integrativo? Vamos lá. Então, o que significa terapeuta complementar e integrativo? Complementar por quê? Porque eu complemento o tratamento médico. E integrativo, por quê? Porque eu trato a pessoa como um todo. Então, eu vou tratar a dor no corpo, a dor emocional, tudo isso junto de uma vez só. Não vou tratar somente a dor física, né? Receitar um remedinho, porque não é assim que funciona. Então, eu tenho que olhar a pessoa como um todo. Porque você mesmo disse, né? A pessoa chega no médico, fez todos os exames, você não tem nada. Tchau. Não. E então, continua com a dor. Continua com a dor. Não, o que eu faço? Você chega lá com a dor. Então, assim, eu olho tudo e eu vou cuidar do seu emocional e junto com a sua dor física. Porque a sua dor física só existe porque ela começou no emocional. Então, eu sou laser terapeuta também. Então, é com laser que eu vou cuidar. São muitas técnicas que eu tenho para fazer esse cuidado, sabe? Para trazer o bem-estar físico e emocional para a pessoa. Porque exatamente, não existe uma pessoa com dor se ela está com a mente boa. Presta atenção. Sim, isso é verdade. Mas existe uma pessoa com o emocional abalado e sem a dor, né? Mas se ela tem a dor, é porque realmente já chegou ali no corpo. Porque quando não tem, você tá com o emocional abalado, mas não chegou no corpo ainda, é porque tá no início.
Mas pode pegar essas pessoas... É muito mais fácil você lidar e tratar, né? Exato. Uma situação dessa. Né? Então, a gente já começa a tratar, é só o mental, então é só a gente dar uma atenção. Só que as pessoas têm uma visão muito ruim da terapia. Ainda hoje, conversando com uma pessoa, é muito engraçado, porque ela falou assim, fulano tá fazendo terapia agora, sim, porque ela passou por tal situação. E se as pessoas começassem a entender que antes de chegar em tal situação, elas cuidassem da saúde mental, elas nunca chegariam ao ápice do problema. Elas sempre estariam cuidando antes, para que não chegasse aquilo tudo. Então, a visão, eu acredito, da terapia, do cuidar da mente, é algo muito banalizado ainda. Infelizmente, né? E entra na questão que eu falei logo na abertura do nosso bate-papo, né? Quando eu falei, por exemplo, de toda essa tecnologia, de toda essa vida... A depressão é o excesso do passado. Então, as pessoas depressivas são aquelas que ficam olhando para o que foi a vida antigamente. Elas ficam presas. Nossa, antigamente é isso. E ansiedade é o quê? É tudo que eu preciso fazer. E a pessoa ansiosa, ela cria situações na mente dela que nunca vão acontecer. Porque não vai. Fulano vai morrer. Nem morreu. Capaz que ela morre antes e fulano tá vivo. Né? Vai acontecer tal coisa. Não acontece. Só que o sofrimento que é causado nela é algo assim surreal. E para ela aquilo pode existir mesmo. Porque ela acredita piamente naquilo. Então, assim, é a mente. É aquela questão, por exemplo, que a gente tem exemplificado bastante. E muitas vezes acontece isso nas fake news, tá? Mas uma realidade nossa de momento, né, que eu estou tentando puxar para cá. Que às vezes as pessoas criam uma situação que é uma mentira. Mas elas acreditam piamente naquela mentira que para ela passa a ser algo verdadeiro. Quer dizer, então acontece também esse tipo de situação, né? Das pessoas acreditarem, elas plantarem uma mentira, Sim. Algo que não é o correto, mas que num determinado momento, por uma questão de mente, né? Elas acreditarem na mentira delas como sendo uma verdade. Você pode enfrentar uma situação dessa, não pode? Você sabe por que isso? Porque o seu cérebro não sabe discernir o que é verdade do que não é. É isso que é o mais assustador. Por isso que eu falo, se a gente não cuida da mente, a gente acaba com o nosso corpo todo. Então, assim, e outro, o cérebro da gente é algo terrível. Porque se eu falar, gente, todos vocês que estão em casa, não pensem num elefante cor-de-rosa. Todo mundo já pensou. É verdade. Agora, uma coisa que eu queria entender, que, por exemplo, as pessoas perguntam, né? Por exemplo, hoje você fala muito em homeopatia, você fala em florais, você fala em fitoterapia, aromaterapia, né? Laser terapia, esqueci de colocar aí. Então, mas aí as pessoas pensam assim, mas efetivamente esse negócio ajuda em quê? Entendeu? Quer dizer, então eu acho que é interessante a gente poder especificar para quem está nos acompanhando exatamente esses modelos terapêuticos, né, que fazem tão bem e têm tido assim, resultados fantásticos, excelentes. Sim, né? Primeiro, assim, custo-benefício. A homeopatia é R$35 num tubinho para o mês. Não é um remédio. É algo natural, ou seja, você não está fazendo mal nenhum para o seu corpo. Homeopatia, fitoterapia, aromoterapia e o floral. São 4 coisas assim super baratinhos que todo mundo pode ter acesso. Então eu quero deixar bem claro que assim, não é algo que pouquíssimas pessoas vão ter acesso, todos têm acesso, né? E o que acontece? A gente vai tratar a homeopatia, a gente trata a dor física. O floral, a gente trata a dor emocional. A aromoterapia, fitoterapia, já vai também tudo pro físico. Então, assim, são coisas muito naturais que todos podem usar. Não existe que muitas vezes se complementam, né? Sim.
para dormir, né? E eu percebo assim que muitas pessoas não acreditam porque elas acabam fazendo uso vamos falar da aromaterapia dos óleos essenciais. Existem alguns óleos que estão vendendo no mercado que não tem a eficácia, como não deixa eu deixar bem claro aqui que eu não vendo, que eu não. Sim. Mas a marca doTERRA é a melhor que existe. Então, assim, para quem tem em casa uma gotinha de lavanda é na mão, não adianta colocar no difusor que não vai fazer efeito, gente. Imagina, 5 gotas pra gente colocar aqui num difusor. Olha o tamanho do ambiente, não vai fazer efeito. Então, assim, vamos fazer o uso correto. Uma gota na mão, esfrega, faz tipo uma conchinha, cheira umas 5 vezes, capota. A pessoa dorme a noite inteira. Nossa, isso é excelente, porque a gente estava falando ainda há pouco, né? E eu ia te perguntar, isso foi até interessante, porque as pessoas têm dificuldade no dormir. Sim. Né? A mente não desliga. Não. Quer dizer, então, é importante, por exemplo, sob o ponto de vista das pessoas conjugarem saúde, tá? Com o descanso. O descanso ele é necessário para quê? Para que você revigore não só o organismo, Sim. mas também a mente. Se você não desliga, você não consegue também descansar muitas vezes o físico, né? Porque a gente precisa da regeneração celular e ela só acontece nessa hora de descanso, assim, em maior quantidade. Então, assim, vamos cuidar melhor da mente. Eu acho que o segredo é cuidar melhor da mente. Se você tá com a sua mente boa, você consegue lidar com qualquer situação. Agora, por exemplo, quando a gente fala sobre essa questão, por exemplo, quando você fala em florais e você fala em aromaterapia, às vezes a impressão que as pessoas têm é que são coisas iguais, né? Não são. Florais, o que é? Pode ser manipulado em gotinhas ou em glóbulos, que fala, que são umas bolinhas. Então, a gente vai fazer uso, coloca embaixo da língua, e aí você toma 3 vezes ao dia, 4 bolinhas, 4 gotinhas. Ou, se houver necessidade, de outra maneira. A aromaterapia é somente mesmo a gotinha e cheirar. Para cada situação existe um floral, um aroma. Aí, no caso, por exemplo, esses aromas, que as pessoas às vezes têm dúvida em relação a isso. Existe um número X de aromas, entendeu? Como é que se trabalha essa questão do aroma na aplicabilidade para a pessoa? Depende de cada caso. Cada caso é um caso. Eu dei exemplo aí para dormir, que é a lavanda, né? Então, a lavanda a gente usa para dormir sempre. Pode ser que eu coloque outra coisa, mas é um óleo que pode colocar até para criança, para bebê, para todo mundo. Para acalmar, né? Para acalmar, para tudo. Então, assim, mas eu não posso sair por aqui falando, até mesmo porque o óleo de alecrim, o que acontece? Quem é hipertenso não pode estar usando, grávidas não pode estar usando. Então, não vou dar exemplo aqui, porque vai que alguém comece a usar e aí faça mal. Então, assim, para cada pessoa é um aroma, para cada pessoa é uma situação, não é a mesma para todo mundo. Foi interessante você colocar isso e eu fiz questão de colocar, por quê? Porque as pessoas pensam assim, deu certo com o Leandro, vai dar certo comigo também. Sim. Só que o Leandro é o Leandro, o Milton é o Milton. Exato. A Lidiane é a Lidiane, entendeu? Então, quer dizer, muitas vezes você tem que fazer, e logo na abertura eu falei sobre a questão, por exemplo, de você conversar, né, que é uma entrevista que eu coloquei, que é, por exemplo, você identificar as necessidades, as dores daquela pessoa para você especificamente oferecer a ela aquilo que seria mais conveniente, mais importante para as pessoas se curarem em relação àquelas dores. Né? E o que acontece? Muitas pessoas vão na farmácia e compram florais. E aí, por que não tem resultado? Porque assim, tá lá, floral para ansiedade. Você vai e toma. Nossa, não fez efeito. Por quê? Porque o seu motivo da sua ansiedade é diferente do outro. Então, eles tentam vender algo que não é realmente. A gente precisa saber. Por que ela está ansiosa? O que aconteceu? Foi uma decepção amorosa? Não, foi a morte de alguém? Foi um acidente? Foi um roubo? A gente precisa saber. E muitas vezes, num caso como esse, por exemplo,
pode acontecer, por exemplo, especificamente para aquela pessoa, tá? Sim. Ela utilizar o floral de depressão atrelado a um outro tipo de floral, ou o floral de depressão atrelado, por exemplo, a uma aromaterapia. Sim. Entendeu? É isso que eu estou querendo colocar, Sim, até não. para as pessoas poderem entender. Sim. Porque senão o cara está assistindo aqui, aí vai falar assim, eu tenho depressão. Ela falou que tem floral para depressão. Vou comprar esse negócio para resolver o problema. E não é, gente, dessa forma. Não, eu faço um trabalho totalmente diferenciado. Então, assim, eu vou montar o seu floral, vou montar a sua homeopatia, a sua aromaterapia, porque eu preciso saber o que foi que desencadeou aquela dor, aquela alergia, né? Tudo isso. Então, é assim, é algo muito, sabe, específico para cada um. Muito individual, né? Muito pessoal, né? Sim. Não é uma coisa generalizada, por exemplo, deu bem para o fulano, vai dar bem para mim também. Por não isso é dessa que forma. as pessoas que passam por mim obtêm o resultado. Né? Eu ainda disse dessa senhora que com 3 sessões acabou a alergia de mais de 1 ano que ela tinha. Então, foram 3 sessões. Mas ela saiu com o resultado. Por quê? Porque eu fui exatamente saber o que é que aconteceu, como aconteceu. E aí eu desenvolvi para ela a homeopatia, o floral, e acabou. Então, assim, não adianta a pessoa querer entrar na internet e pesquisar. Porque não é assim que funciona. Tem todo um estudo, são anos de estudo, anos de trabalho, me dedicando para exatamente pegar e cuidar da pessoa para que ela veja o resultado. A minha intenção é que ela veja o resultado e vá viver. Então, assim, além de tudo isso, ainda tem as conversas, porque é muito interessante. As pessoas, elas querem ser ouvidas. Sim. Elas querem se sentir acolhidas. Então, é isso, eu estou aqui para isso, para cuidar da pessoa como um todo, para que ela se sinta segura. Ela precisa estar segura. Ela precisa se sentir bem na minha companhia. E não passar por mim como passa por um médico e aí responde, tá. Não, não é isso. É uma coisa fria, né? Uma coisa... As pessoas hoje, elas sentem a necessidade, por exemplo, de um atendimento personalizado. Eu acho que o termo certo é esse. Personalizado. Né? As pessoas, elas sentem... Agora, uma coisa, a gente já está praticamente encerrando já o nosso episódio do podcast Panorama de Negócios, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Lidiane, que é o seguinte, por exemplo, hoje, com base nos atendimentos que você faz, tá? Na situação hoje, quais são, de repente, hoje as maiores dores das pessoas, hein? De uma forma, assim, geral. É tão complicado isso, porque cada um chega... Que eu digo assim, no seguinte sentido, por exemplo, depressão ou ansiedade, ou as duas juntas, ansiedade. Né? A ansiedade, eu acho que é o mal do século. A ansiedade, as pessoas se veem muito ansiosas e cada vez mais existem motivos para elas estarem ansiosas. O povo não está tendo paciência para esperar. Sim. Quero agora. E a internet vem exatamente para constatar isso. Tá, agora. Você quer comer... O que você quer comer, Milton? Quero comer um hambúrguer. Aqui. Você vai colocar, daqui a pouco chega na sua porta. Isso aí. Em meia hora chega. Agora, eu quero o quê? Eu quero construir uma vida. Eu quero me dedicar a uma carreira. É muito tempo. Requer um planejamento, né? Então, assim, as pessoas não estão sabendo lidar com isso, porque o tempo todo elas estão recebendo a rapidez que a internet... O imediatismo, né? Isso, que ela trouxe. Então, assim, lidar com a ansiedade hoje, e eu digo isso para as crianças também, que estão vindo, essa geração nova, eles estão ansiosos. Você já percebeu? Tem essa geração aí dos 25, 30 anos, que eles não conseguem parar no trabalho. Porque eles assim, não tá bom, vou mudar. Não tá bom, vou mudar. Que entra naquela questão do imediatismo que a gente falou há pouco, né? Porque eu acho que tem que ser tudo bem para mim e tem que ser muito rápido para que eu receba esse resultado. E não é desse jeito. A gente precisa aprender a construção. Eu acho que não existe mais isso de ser ensinado a construção. Hoje em dia é tudo imediato e não tem mais essa construção. Lidiane, é uma coisa assim tão delicada, né? Porque assim, como eu falei, né? Você hoje tem toda uma tecnologia que, ao mesmo tempo, ela é benéfica e, por outro lado,
né, se as pessoas não trabalharem a cabeça delas de uma forma a lidar com aquele imediatismo, pode causar reflexos negativos imensos, né? Sim, exato, né? É o equilíbrio, Milton. Nós precisamos de equilíbrio em tudo na vida. A gente não consegue ter uma vida boa se a gente se diverte só o tempo inteiro. Você vai perder tudo. Sim. Então você tem que saber o quanto você constrói, o quanto você se diverte. Acho que é o ponto de equilíbrio, né? Em tudo. Acho que é isso, né? Exato. Então, assim, eu saber o quanto que eu posso deixar meu filho aqui nesses meios, né, de estímulo. Porque é bom, porque é a realidade. A gente vai viver disso daqui para frente. Né? A tecnologia é algo que veio para ficar. Então, óbvio que ele precisa desse estímulo, mas não o tempo todo. É óbvio que ele precisa de descanso, mas também não o tempo todo. É o equilíbrio. Eu acho que a palavra equilíbrio resume tudo na nossa vida. Se a gente estiver atento ao equilíbrio, a gente consegue lidar com todas as coisas. Saúde mental e equilíbrio é algo, assim, imprescindível na nossa vida. Gente, está chegando ao final o podcast do Panorama de Negócios, né? Esse episódio aí que a gente abordou sobre terapia complementar integrativa. E eu quero te agradecer de coração, Lidiane. Eu que agradeço. Pela oportunidade que você trouxe para a gente das pessoas terem uma avaliação sobre outros aspectos e outros pontos que são importantes e são complementares no sentido das pessoas alcançarem um pleno bom-estar, né? Integrando, por exemplo, saúde, né? E bem-estar mental, né? Sim. Como você desenvolver ações que levem, né, você a estar bem mentalmente, que muitas vezes essa questão mental se reflete no físico. Aí entra aquela questão, eu fiz exame, estou com dor no ombro, fiz vários exames e não deu nada. E por que eu continuo com a dor no ombro? Sim. Quer dizer, sempre tem uma explicação, né? Sempre tem algo que vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida maior. Então, eu te agradeço demais, viu, Lidiane? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E, olha, não só essa questão, né? A gente, no Panorama de Negócios, a gente aborda sempre dos temas mais variados. Então, acesse o nosso canal do Panorama de Negócios no YouTube, que você vai sempre ter lá uma entrevista do podcast muito interessante, de temas diversificados. E acesse também o site do Panorama de Negócios, onde você vai ter notícias, né, sobre economia, negócios, que é o www.panoramadenegócios.com.br. A gente se despede desse episódio, mas no próximo voltamos a nos encontrar aqui, sempre trazendo um tema e um entrevistado com um tema bem interessante. Até lá! Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios, com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.